Pronome é o assunto desta aula. Aprendê-lo é necessário. Este conhecimento será exigido quando você for estudar a colocação pronominal. Vamos começar pela classificação dos pronomes. Pessoal do caso reto. Esses são os chamados pronomes pessoais do caso reto. A função natural deles é ser sujeito da frase. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pronome do caso oblíquo. A função básica, não que seja a única, mas a função básica é ser objeto da frase. Ele me ama, ele te ama, ele se ama, nós nos amamos. Perceberam? Objeto de frases. Perceberam também que ele aparece no caso reto? Aparece aqui também no caso oblíquo? Quando eu uso esses pronomes, eles e elas? Quando ele ou ela aparecer com preposição, ele deixa de ser pronome reto e passa a ser pronome oblíquo. Eu não amo mais a ele. Esse ele não é o sujeito. Eu é que sou o sujeito da frase. Ele é o objeto da frase. Por isso, ele passa a ser um pronome oblíquo. Temos o pronome de tratamento. Esse pronome são importantes para a função dos cargos destinados. Temos os pronomes possessivos. Eles têm vários usos. Pronomes demonstrativos. Pronomes indefinidos. Muitas vezes confundimos pronomes indefinidos com advérbios. Temos também pronomes interrogativos, que são muito simples, e os pronomes relativos. Os mais importantes pronomes de português. Você sabe para que serve o pronome? O pronome serve para substituir ou acompanhar um substantivo. Ele também é chamado pronome adjetivo, quando acompanhar um substantivo. Além dos nomes que acabei de apresentar, eles vão ganhar este nome extra quando eu me deparo com uma frase como esta. Minhas colegas são aquelas garotas da turma A. Aquelas é um pronome demonstrativo adjetivo, porque está acompanhando o substantivo garotas. Minhas é um pronome possessivo adjetivo, porque está acompanhando o substantivo colegas. Por que aquelas é um pronome demonstrativo? Porque indica o lugar onde as garotas estão. Como assim? Quer dizer que as garotas estão longe, lá no canto, longe de mim e dela. Se fosse estas garotas, estaria do meu lado. Se fosse essas, estaria do lado dela, com quem eu estou falando. Já o pronome é chamado de substantivo se ele ficar no lugar de um substantivo. Vamos observar? Ana e Ivo são namorados. Ela manda, ele obedece. Ela e ele são sujeito do verbo mandar. São pronomes pessoais do caso reto.
Só que agora eles estão substituindo na oração deles o substantivo da oração anterior, Ana e Ivo. Logo, esses dois pronomes do caso reto são também pronomes substantivos, porque estão no lugar de um substantivo. Agora que você aprendeu o que é pronome e que ele pode ser um pronome adjetivo quando acompanha um substantivo ou um pronome substantivo quando substitui um substantivo, e você também viu a classificação dos pronomes, vamos ver o emprego de cada um. Vamos começar pelo emprego dos pronomes oblíquos átonos. Eles funcionam naturalmente como objetos. O, a, os, as funcionam como objeto direto. Encontrei professores na festa. Encontrei é um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. Aqui, professores. Se eu falo, encontrei-os na festa, o verbo encontrar continua sendo, é claro, um verbo transitivo direto. Porém, eu substituí o substantivo professores por um pronome. E esse pronome passa a ser o quê? O nosso objeto direto. Veja que seu conhecimento de análise sintática é muito importante para saber que os é um pronome e toda vez que você usar um objeto direto, trocar por o, a, os, as. Veja, se o verbo terminar pelas letras R, S, Z, e você vai acrescentar o, a, os, as, como será que fica? Vamos ver? Vou encontrar professores na festa. O verbo encontrar termina com R. É um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Professores aqui. Quem encontra, encontra alguém. Como é que você vai fazer para fazer essa troca? Você vai tirar o R, no caso aqui é um R, se fosse um S seria um S, que tiraria, se fosse um Z seria um Z, e acrescentar L no O, A, os, as. Então, como é que vai ficar? Lo, lá, los, las. Vai ficar, vou encontrá-los na festa. Entenderam? Vamos ver mais um exemplo. Fiz a promessa para o meu pai. Fiz é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Aqui, promessa. Quem faz, faz algo. Promessa é o objeto. Vou trocá-lo por lá, certo? Fiz termina com Z. Então, pela regra, eu troco por lá. Como é que vai ficar? Fila para o meu pai. Estranho, não é? Mas é o correto. É claro que isso tem que estar dentro de um contexto, senão fica sem sentido. Você vendo isso, pode pensar, como assim? Estou fazendo fila para o meu pai? Você vai pensar que esta frase está errada, mas está corretíssima. É exatamente assim. É que a frase fica estranha mesmo. Vamos ver mais um exemplo? Pus o livro sobre a mesa. Pus é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Aqui, livro. Quem põe, põe algo. O livro é o nosso objeto direto. Vou trocar o livro por o. O pus termina por S. Tiro o S e acrescento L. Como é que fica? Pulo sobre a mesa. Louco, não é mesmo?
mas correto. Você seguiu a regra e pode pensar que está errado, porque é muito estranho, mas está correto. É claro que isso tem que estar dentro de um contexto, senão não terá sentido algum, nem ficará certo. Vamos a mais um exemplo? Professor, diz a verdade. Diz é o nosso verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Qual é o objeto direto? Verdade. Usando a regra, substituindo pelo pronome, como fica? Dila. Porque eu tiro o Z e acrescento L ao A. E se o verbo terminar com um fio na última sílaba ou pela letra N? O que faço? Você não tira nada, mas acrescenta a letra N no O, A, OS, AS. Observe. Fizeram a promessa para o meu pai. Você vai acrescentar o quê? N. Como fica? Fizeram-na para o meu pai. Só vai ter sentido isso colocado dentro de um contexto. Vamos a mais um exemplo. Puseram os livros sobre a mesa. Como fica? Puseram-nos sobre a mesa. Veja, fora de contexto, fica muito louco e sem sentido. Está correto? Sim, está correto. Porém, você só pode escrever assim dentro de um contexto. Não pode ser de forma isolada. Veja mais um exemplo. Põe o livro sobre a mesa. Como fica? E estes dois pronomes funcionam como objeto indireto. Interessa ao professor aquele assunto. Se o verbo é o verbo interessa, será sujeito do verbo interessa aquilo que interessa. Qual é o aquilo que interessa? Assunto. Se o assunto interessa, ele interessa a alguém. Interessa a quem? Ao professor, o nosso objeto indireto. Se é um objeto indireto, eu quero trocar por um pronome, e esse pronome tem que ser um pronome que funciona como um objeto indireto, que aqui é quem? O lhe. Como fica? Interessa-lhe aquele assunto. Observe mais um exemplo. É errado falar eu lhe amo, como muitas pessoas falam, porque o verbo amar exige um objeto direto e lhe funciona como objeto indireto. Então, como eu deveria falar? Eu amo, eu a amo. Eu te amo também é aceito. Porém, se você começar a falar eu te amo, você tem que usar o tu em toda a sua fala. Veja aqui, o lhe funciona como objeto direto, ok? Obedeça às regras da escola. Obedeça é um verbo transitivo indireto e regras é o meu objeto indireto. Porém, essa regra, o lhe, ele substitui um objeto indireto, mas tem que ser pessoa. Não pode ser alguma coisa, tem que ser uma pessoa. E tem que ter a preposição a. Certo? Regras, o objeto indireto tem que ser com a pessoa, ter a preposição a, mas aqui não é pessoa, regras não é pessoa. Então eu não posso colocar o lhe. Então eu vou colocar o quê? Eu não posso porque ele é um objeto direto. Você aqui deve usar o pronome ele ou ela.
com a preposição a. Então, ficaria obedeça a ele. Entendeu? Por que eu não posso colocar obedeça-lhe? Porque regras não é pessoa. Então, essa regrinha aí só funciona se for com pessoas. Eu só posso substituir o lhe se for um objeto indireto, mas tem que ser uma pessoa e ser acompanhado da preposição a. Então, esse ele aqui vira um pronome oblíquo. Por quê? Porque ele não é o sujeito da frase. Vamos ver mais. Me, ti, si, nos, vos. Pode ser tanto objeto direto como objeto indireto. Depende do verbo. Ela não me viu na escola. Me aqui é o objeto direto. Quem vê, vê alguém. É direto. Entregaram-me o livro. Quem entrega, entrega algo a alguém. O me aqui é o quê? O objeto indireto. Mandei-os sair da sala. O os é o sujeito simples. Por quê? Porque o verbo mandar determina o sujeito oculto. Mandei. Quem mandou? Eu. Não é o sujeito oculto? Quem mandou sair? Eu. Aqui temos o segundo verbo, que é o verbo sair. Quem é que vai sair? Eles. E esse eles está representado por qual palavra? Nosso sujeito simples do segundo verbo, os. Perceberam que o os não é só objeto direto, ele também, dependendo da frase, pode ser um sujeito. Os aqui é o sujeito simples do verbo sair, porque o sujeito do verbo mandei é quem? Eu. Isso só vai acontecer quando houver um destes 6 verbos: mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Esses verbos mais o, a, os, as, mais verbo no infinitivo impessoal. Isto é, não flexionado. Ele não vai flexionar, não vai haver mudança. Serão o sujeito do verbo. Veja só. Vias em casa. Vias sair de casa. Então, veja que na primeira frase, as, o nosso objeto direto virou o quê? Um sujeito simples do verbo sair. Observaram? Ele será sujeito simples de um segundo verbo dentro da frase. Se tiver só um, isso não vai acontecer. Tem que haver o quê? Um segundo verbo. E ele será sujeito do segundo verbo dentro da frase. Cada verbo é uma oração. Quando eu falo, mandei-o sair da sala, quem mandou? Eu. É o nosso sujeito oculto. O verbo mandar é um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto. Aí você pode se perguntar, mas o O aí não é o sujeito simples do verbo sair? Sim, corretíssimo. E quem é o objeto direto do verbo mandar? Quando eu pergunto, quem mandou? Como resposta, eu mandei o quê? Né? Eu mandei que ele saísse da sala. Mandei-o sair da sala. A resposta é a oração inteira. É a segunda oração inteira. O sair da sala. Que é a mesma coisa que ele saísse da sala. Então, o objeto direto
de mandei é a oração inteira. Ele é um objeto direto oracional do verbo mandar. Mandaram-me sair da sala. O mandaram está na terceira pessoa do plural. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito escrito, o sujeito é indeterminado. Alguém mandou que eu saísse da sala. Tem o sujeito. Eu não determino, mas o sujeito é indeterminado. Quem é que vai sair da sala? Eu, representado por qual palavra? Me. Esse me é o sujeito de sair. Quem manda? Manda algo. Qual é o algo que mandaram? Eu saí da sala. Esse eu sair da sala é representado por qual palavra? Veio como resposta uma palavra ou uma oração inteira? Eu saí da sala. Uma oração inteira, representado por mim sair da sala. Está aqui o objeto oracional. Eu poderia escrever esta frase de outro jeito, é claro. Como? Mandaram eu sair da sala, mandaram que eu saísse da sala. Poderíamos fazer a mesma coisa com o ti, nós e vós. Todos serão sujeitos. O lhe é um objeto indireto. Entregaram-lhe as provas. Entregaram-lhe é um verbo transitivo indireto que exige um objeto indireto e um objeto direto. Lhe aqui é o objeto indireto. Lhe também pode ser um adjunto adnominal. Rasgaram-lhe o livro. Rasgaram o quê? Seu livro. O lhe pode ser adjunto adnominal. Como é que eu vou saber? É quando o lhe dá uma ideia de posse. Quando o lhe pode ser trocado por um pronome possessivo. Porque quando eu falo rasgaram-lhe o livro, eu quero dizer rasgaram seu livro. Veja que eu troco o lhe, que aqui é um adjunto adnominal, por um pronome possessivo seu. Lhe pode ser também complemento nominal. O lhe geralmente é um objeto indireto de um verbo. Quando é que o lhe está ligado a um verbo e não pode ser objeto indireto deste verbo? Se eu colocar o lhe com um verbo de ligação, os verbos de ligação não têm objeto, então o lhe será complemento nominal. Por que ele é complemento nominal? Porque ele completa o sentido da palavra que está com o verbo de ligação. Verbo de ligação não pede objeto. No máximo, ele pede uma qualidade, um predicativo do sujeito. Quando falo sou-lhe útil, estou falando eu sou útil a você. Percebe como ele completa o sentido? A palavra útil não pode existir sem um complemento nominal. Todo adjetivo naturalmente pede um complemento, e quando não pede, está oculto. Por exemplo, se eu falo, Ana, você é muito agradável. Ana é agradável a quem? A mim. Percebe que agradável tem um complemento oculto? A mim. Na próxima aula, continuaremos ainda falando sobre pronomes, que o assunto é longo.